Senhor presidente, a apresentação que se segue pretende uma abordagem sumária relativa aos programas estratégicos da Marinha, requerendo para isso uma contextualização e diagnóstico da Força. Portanto, o tema central trata dos programas estratégicos. Próximo, por favor. A missão da Força Naval não é um capricho da Força ou discutido intramuros. Decorre de uma imposição de documentos públicos de alto nível, discutidos amplamente, inclusive no âmbito desta Casa. Decorre, portanto, como atribuição constitucional da Marinha, a defesa da pátria, atribuições subsidiárias previstas em lei e, naquilo que concerne aos programas estratégicos, o desenvolvimento nacional. Para isso, diversos documentos públicos de alto nível, conforme me referi, e aí constam pelo menos a Constituição, o Livro Branco de Defesa, conforme citou o ministro, a Política e a Estratégia Nacional de Defesa e um documento de âmbito interno que planeja a Força por médio e longo prazo, o Plano Estratégico da Marinha. Por gentileza. Coerente com os princípios da boa gestão, 70% do pessoal e da estrutura organizacional da Marinha dedica-se à atividade fim. As demais, como atividade de apoio, administrativa, pessoal, material, ciência, tecnologia e inovação. Por favor. Procurando um desencadeamento lógico, primeiro eu trato do ambiente operacional, dos recursos que hospedam esse ambiente, as ameaças decorrentes e isso em função de um vasto leque de atribuições, conforme me referi, que alcança a Força Naval. São, portanto, 55 milhões de quilômetros quadrados, entendidos como área prioritária de interesse estratégico, constante na política nacional de defesa, na estratégia nacional de defesa e nos documentos decorrentes. Por imposição de convenções internacionais assumidas pelo Estado brasileiro, decorre como atribuição da Marinha uma área de 14 milhões de quilômetros quadrados para busca e salvamento. Então, reparem, senhores e senhoras senadoras, que a área prioritária de interesse envolve desde o paralelo 16 norte, portanto, há o interesse pela proximidade do litoral norte do país com áreas do Caribe. A costa ocidental da África, a Antártica, fundamental para a pesquisa, e diversas áreas ricas em recursos, que, como será possível observar no decorrer da palestra. Por gentileza. Essa vasta área marítima alcança determinadas curiosidades, setores que refletem os recursos que ali estão. A Marinha, em 2005, denominou essa área de Amazônia Azul, procurando importar da Amazônia Verde a sua relevância e a consciência que arraigada na sociedade brasileira. Então, temos, portanto, no mar, e eu lhes antecipo que o Brasil é inviável sem o uso do mar, e portanto, me parece que aí está, de maneira incontestável, 97% da exploração de petróleo, 80% de gás vem do mar. Tudo que o mar entrega para o Estado brasileiro denomina-se economia azul. E isso corresponde a 20% da economia nacional. É preciso entender que dos 27 estados, Distrito Federal, nós temos 17 estados cobertos pelo mar. 95%
do nosso comércio exterior flui pelo mar. É necessário assegurar essas linhas de comunicação marítimas. Repare que 20% da população reside numa faixa litorânea, né, de 200 quilômetros, até 200 quilômetros do litoral. Então, são determinados aspectos. Se entrarmos na área de recursos vivos, né, não vivos, nós temos 45% do pescado. Isso implica uma geração de emprego de 3,5 milhões. Né? E um aspecto que eu considero sensível trata da transmissão de dados. 99% das nossas transmissões de dados correm por cabos submarinos e não por satélite. E são passíveis de interferência, de interrupção, de monitoramento. É preciso ter capacidade de vigilância e de proteção disso. Os senhores podem ter noção de que a interrupção da comunicação por dados, né, impacta sensivelmente em determinadas estruturas críticas, como, por exemplo, o sistema financeiro, o controle do espaço aéreo. Então, são setores que são sensíveis, relevantes e impõem à Marinha do Brasil capacidade de monitoramento e proteção. Por gentileza. É pouco responsável entender o Brasil como um país pacífico, livre de ameaças. Essas ameaças estão presentes. O pacifismo unilateral que permeia a nossa sociedade e algumas instâncias decisórias, né, parece ignorar, né, essas questões que são muito atuais. Tratadas como novas ameaças, nós temos questões voltadas à área ambiental, ameaça cibernética, pesca ilegal, a presença de pesqueiros, eventualmente nas nossas águas jurisdicionais, mas mesmo em alto mar, traz impacto para as nossas comunidades pesqueiras, né, mesmo com a pesca de subsistência. Né. Então, temos biopirataria, terrorismo, crime organizado, desastres naturais, pirataria. A Marinha está fortemente no Golfo da Guiné, exatamente para instruir, qualificar e cooperar com a segurança marítima daqueles países, né, que integram a costa ocidental da África e, portanto, dentro da área prioritária de interesse a que me referi. Portanto, é um desencadeamento bastante coerente que a Força faz na análise estratégica das suas atribuições. Por gentileza. E, por favor. Bem, mas nós não nos limitamos às ditas novas ameaças. Nós temos ameaças tradicionais, ameaças de Estado. Nós temos presentes nesse espaço marítimo diversas potências extra-regionais que merecem o cuidado nas atividades que ali exercem. Né? Então, temos ali a Marinha do Brasil com uma presença, no meu entendimento, discreta, na Antártica, né? Fernando de Noronha, em São Pedro, São Paulo, e basicamente ali em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Namíbia. É onde nós atuamos de maneira mais intensa. Mas temos a presença muito agressiva da China na costa ocidental da África, na Argentina, né? Temos Rússia numa cooperação muito estreita com a Venezuela, França na Guiana Francesa, né? Mas não para aí. Ao tratarmos de pesca ilegal, nós verificamos ali a presença da Espanha, do Japão, Taiwan, Coreia do Sul. Quando tratamos de países vizinhos e nas relações que o Brasil desenvolve com esses países, em geral, nós temos uma visão muito míope. Perguntado quais são os países vizinhos do Brasil, normalmente se remete a Paraguai, Uruguai, Argentina, né? Mas absolutamente esse entendimento é curto, né? Nós estamos ali com países
na nossa área de interesse, né, e que nos leva a ter uma atenção bastante especial. Por gentileza. Bem, nesse contexto, cabe à Marinha a atuação em 4 campos: defesa naval e, por gentileza, inclui defesa naval e Senhoras e senhores senadores, essa é a atividade principal da Força. E eu tenho um receio particular de que essa atividade, defesa naval, esteja sendo negligenciada por falta de visibilidade. As forças, muitas vezes, e isso não é uma peculiaridade da Marinha do Brasil, é vista como uma força assistencial. Então, quando nós temos ali apoio às ações do Estado, é isso onde a força tem maior visibilidade e interesse. Nós temos ainda a segurança marítima, que trata da segurança do tráfego aquaviário, trata da salvaguarda da vida humana no mar e prevenção da poluição hídrica. E ainda, por circunstâncias, um apoio à política externa. O mar nos aproxima de diversas nações, né? A Marinha tem um espírito mais aberto para um contexto internacional de relacionamento. Até se diz de uma maneira figurativa que a Marinha é o Itamaraty embarcado. Então, é esse o aspecto. Então, portanto, até aqui nós vemos que nós temos uma missão. Nós temos um ambiente operacional bastante vasto, que abriga recursos substanciais. Nós temos presentes neste ambiente ameaças novas, tradicionais, entre estados. Nós temos os 4 campos de atuação da Força Naval, e isso exige, por gentileza, capacidade de monitoramento, proteção e prontidão operacional. Portanto, além dessas capacidades e de maneira complementar, isso requer uma ação de presença. A ação de presença só é assegurada por meios. A Marinha recentemente modificou toda a sua estrutura em termos de atividade fim, de maneira a estabelecer um centro integrado de comando e controle. Então, nós temos um dos programas estratégicos, e aí eu inicio, é o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, com esse propósito aqui citei há pouco. Por gentileza. Bem, eu disse, esse gerenciamento, essa proteção dos recursos, de maneira a propiciar a sua exploração sustentável, ela requer a presença de meios, por gentileza. E a realidade hoje é essa. Por imposição e por restrições severas de orçamento que impedem a devida manutenção ou reaparelhamento da força, vejam, as senhoras e senhores, que eu até 2028 darei baixa em 40% da força. Por gentileza. Em contrapartida, eu tenho entregas que, de alguma forma, são bastante acanhadas em relação àquilo que eu
vou desmobilizar no curto prazo. Né? Então, eu tenho, decorrente do Programa de Desenvolvimento Submarinos do Programa Nuclear da Marinha, a entrega de 3 submarinos proximamente, 2023, 2024 e 2025. Foi entregue ao setor operativo no último ano o primeiro dessa classe submarino Riachuelo. Todos construídos em Itaguaí, com tecnologia nacional, né, emprego de mão de obra nacional e um forte conteúdo nacional. Em termos de meios de superfície, e aí, senador Esperidião Amin, obrigado por dar relevância a esse aspecto. Em Itajaí, Santa Catarina, nós temos a construção de 4 fragatas. Né? São fragatas multipropósito, fragatas modernas, né? Mas, em termos quantitativos, insuficientes para o monitoramento de todo aquele espaço. São, recordo aos senhores, 55 milhões de quilômetros quadrados, ou melhor, né? E mais uma extensa área de hidrovias, 60 mil quilômetros de bacia hidrográfica. Bem, ainda estamos construindo um navio de pesquisa, Almirante Saldanha, no Espírito Santo, no estaleiro Jurong. E no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, retomando a sua competência em construção naval, para 2027, o segundo navio patrulha de 500 toneladas, Mangaratiba. Ali constam alguns dos programas, o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, o míssil antissuperfície nacional, desenvolvido dentro de um interesse em que trata de tecnologia sensível, tecnologia negada por Estado e detida por muito poucos países. Então, já houve pelo menos 5 lançamentos exitosos de um pacote de 10. Aí, ainda mais o navio patrulha de 500 e o Programa Nuclear da Marinha e o Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica. Por gentileza. Bem, em termos de governança orçamentária e financeira, é assim que está distribuído o orçamento da Força. 88% do orçamento hoje é de despesas obrigatórias. Compõe pagamento de pessoal, assistência médico-odontológica, movimentação diária, né? E ajuda de custo, auxílio, fardamento, enfim. Isso termina por comprimir as despesas discricionárias livres a 12%, né? Dos quais 7% por custeio e 5% que é passível de investimento. Desses 5% eu já tenho pelo menos quase 3% comprometido em compromissos futuros, decorrentes de contratos, exatamente para a entrega, né, daquela renovação de meios muito acanhada, conforme insisto, né, é o que pôde. Agora, curioso nós observarmos que se tomarmos a política fiscal estabelecida em 2016, 2017, tomou o ano de 2017 como referência, e estabelecermos ali a fundamentação e acompanharmos pelo reajuste do IPCA, nós notamos, ainda assim, uma perda gradual, né, da capacidade orçamentária e financeira da Força. Então, vejam que essa perda hoje é de 1 bilhão, que representa 72% das despesas da Força. Por gentileza. Bem, em suma, para exercer essa ação de presença, eu preciso de combustíveis, manutenção e munição. É inadmissível uma força que não tenha capacidade de causar dano. E capacidade de causar dano exige treinamento, exige munição, exige óleo, exige manutenção dos seus bens. Então, exatamente em função daquele quadro orçamentário, nós temos perdido capacidade de atuação em todo aquele espaço. Por gentileza. Bem, eu volto ao ambiente operacional e destaco hoje o que a Marinha prioriza. Portanto, a Marinha prioriza a região antártica,
Isso por razões óbvias, para que tenha o assento no fórum adequado e possa discutir as questões do futuro da Antártica, para além das pesquisas que influenciam o clima, enfim. Então, é uma prioridade. Nós temos lá uma base moderna e a Marinha provê o suporte tanto ao funcionamento da base quanto em apoio aos pesquisadores nas suas diversas pesquisas e trabalhos de... Bem, ainda estamos ali na elevação de Rio Grande, né? Uma área relevante em termos de recursos que abriga, e tivemos recentemente, possivelmente os senhores tomaram conhecimento, já decorrido algum tempo, né? Eu fui informado da presença de um navio de pesquisa alemão, né, num comportamento anômalo, dentro daquela capacidade de gerenciamento que nós temos hoje. E esse navio passou a atracar em Montevidéu e nesse interim eu determinei o suspender de uma fragata para que se dirigisse à região da elevação de Rio Grande, né? E o navio suspendeu de Montevidéu e voltou à área da elevação de Rio Grande, né? E lançou equipamento de pesquisa. Então a fragata entrou em comunicação com o navio, determinou que ele suspendesse a pesquisa, né? O navio cumpriu imediatamente, disse que entraria em contato com o governo e para que se fosse melhor esclarecido o fato. Bem, o fato é que o navio de pesquisa não é um navio da Marinha da Alemanha, mas é um navio de um instituto de pesquisa e o navio se afastou da área. Nós temos ainda o novo pré-sal lá em cima, é uma área potencialmente relevante em termos de recursos. Nós temos ali não só a Venezuela, mas Guiana, ou seja, é uma área que sabidamente abriga ali recursos de petróleo, gás e tal. Então, é um dos aspectos que nós estamos nos preparando para isso. Isso. Bem, e a outra é a presença ali no Golfo da Guiné por uma questão de pirataria, né? Então, nós trabalhamos de maneira cooperativa com a segurança marítima, mas atuamos na formação, na cooperação com essas marinhas. Por gentileza. Bem, aí entramos numa questão, e eu pretendo relativizar com outros países, a despesa em defesa, né? Então, comparativamente, aí nós temos alguns países que são parelhas com o Brasil, pelo menos nas condições de extensão territorial, população, né? E o cuidado que deve ter com os seus recursos. Então, o Brasil hoje, o orçamento de defesa representa 1,1% do PIB. Na verdade, não existe essa vinculação, né? 1,1% do PIB é decorrente de um PIB e do que é provisionado. Então, a conta é feita de trás para frente. Então, é o resultado, né? Não é que esteja a vinculação. E, senador Cid Gomes, eu diria, impositivo, né, que nós tenhamos, né, uma proposta de emenda constitucional que abrigue isso. Ainda que se faça isso de maneira gradativa, mas que efetivamente atrele o orçamento de defesa ao produto interno bruto, né? Então, é essa a condição. E interessante observar que, no que tange à Força Naval, todos os programas estratégicos passam por um aspecto relativo à construção naval. É uma área intensiva de mão de obra, gera emprego, distribui renda, né, e dá uma subsistência digna, prosperidade e progresso. Por gentileza. Observem o que aconteceu com a construção naval. A partir de 2014, por circunstâncias, ou seja, por uma crise severa e outras condicionantes determinantes,
nós perdemos aí, né, em termos de empregos diretos, 60 mil empregos, 180 mil empregos indiretos, só na construção naval. 240 mil famílias afetadas, né, uma perda de 16 bilhões em salários e 12 bilhões em impostos. Quando se vê um submarino com propulsão nuclear, não se deve enxergar aquilo como uma arma, apesar de representar um recurso de defesa relevante para o país. Mas por trás da construção desse submarino, das fragatas, dos navios patrulha, nós temos, conforme citei, geração de emprego, distribuição de renda e subsistência, prosperidade e progresso. Por gentileza. Bem, mas como eu vou prover esses recursos? No curto prazo, nós temos 3 fundos: Fundo Naval, o Fundo do Ensino Profissional Marítimo e royalties do petróleo. Hoje, somam 7,2 bilhões de reais, que podem ser, desde que excepcionalizados, apropriados pela Força e empregados exatamente na construção naval. E, naturalmente, insisto, reitero, com geração de emprego e renda. Por gentileza. Aí contingenciados. Na verdade, eles compõem, né, o déficit. Estão. Eu sou impedido de me apropriar deles em razão da política fiscal. Ou seja, teto de gastos. Se você traz a receita própria para dentro do orçamento, né, ela impacta o teto de gasto e, consequentemente, você não pode utilizar. Isso são receitas próprias da Marinha. Ocorre com as três forças. Presidente, a aplicação desses recursos, elas são vinculadas a determinadas despesas. E, portanto, se eu me apropriar de parcela desse recurso, eu tenho que abdicar de parcela correspondente do orçamento de maneira a caber. Então, o limite é o mesmo. O limite de pagamento é exatamente o mesmo. Esse slide, ele sintetiza os programas estratégicos. Não que sejam só esses, mas esses são aqueles prioritários, urgentes, em que possamos prover a força. Então, ali tem Programa Nuclear da Marinha, o ProSub, e eu chamo o aspecto em relação ao conteúdo nacional, 95%, e geração de emprego, 60 mil empregos, diretos e indiretos. As fragatas classe Tamandaré, senador Espiridião Amin, 8 mil empregos, 38% de conteúdo nacional. São navios de linha, são navios sensíveis, não é uma construção trivial. Temos o programa de navios patrulha, os mísseis superfície e o sistema de gerenciamento da Amazônia Azul, que é fundamental para assegurar o monitoramento e proteção daquela vasta área oceânica. Por gentileza. Fundamentais para a modernização do poder naval e a obtenção da capacidade operacional plena. Por favor. Bem, nós não podemos negligenciar a defesa. E eu tomo aqui, né, algumas frases de recurso e esquadras não se improvisam. Uma esquadra moderna leva pelo menos 10 anos desde que é assegurados os recursos materiais, financeiros e tecnologia necessária. Portanto, uma ameaça iminente, se nós não tivermos por trás um hard power, se nós não tivermos por trás forças com capacidade dissuasória, nós seremos alcançados. Por favor. Presidente, muito obrigado pela oportunidade e me desculpe por exceder o tempo que me foi concedido. Muito obrigado aos senhores.